E os jovens, né, também têm começado a beber cada vez mais cedo, antes, de acordo com esse relatório, antes mesmo dos 14 anos. Por quê? E Sim. existem algumas estratégias que podem ser adotadas para melhorar esse cenário? As últimas pesquisas mostraram que a idade média de experimentação de consumo de álcool é 12 anos e meio aqui no Brasil. Ou seja, é bem cedo. Isso é super preocupante, né? A gente vê também que entre os escolares, né, os menores de idade, as meninas já estão bebendo igual aos meninos, sendo que na população adulta ainda tem embora as mulheres estejam bebendo mais, elas ainda bebem consideravelmente menos do que os homens adultos, né? Já entre os mais jovens, esse cenário já não é bem assim, a gente já vê uma igualdade muito maior. E a melhor forma da gente tratar desse problema, dessa questão, é fazendo a prevenção, né, para evitar que isso se torne um problema lá na frente. Né? A gente sabe que o uso de álcool antes dos 18 anos, ele está associado a uma série de problemas. O cérebro humano, ele só termina de se desenvolver depois dos 23 anos de idade. E o álcool, ele afeta muito o sistema nervoso do jovem. Então, pode ter uma série de consequências que ele vai percebendo ali, né? Desempenho na escola, às vezes problemas de relacionamento, familiares, desempenho acadêmico, enfim, uma série de questões aí que podem, né, ser muito prejudiciais. E a melhor solução para isso é prevenir, né? A gente precisa conversar, arrumar uma forma de conversar com o jovem que não seja naquele tom autoritário, que muitas vezes se usa, né? Olha, você não pode, você não deve fazer isso, consumir álcool. A gente acredita que isso não funciona, que esse não é o melhor caminho. A gente quer acolher o jovem, né? Vamos entender o lado dele também, transformar ele aí num agente dessa mudança, explicar, né, por que que não é legal consumir álcool nesse momento da vida, quais as consequências podem ter, fazer ele se envolver mesmo na questão, né, para não gerar essa situação depois que fica muito mais difícil de resolver. Quando o problema já está instalado, é muito mais difícil de resolver. Agora, Mariana, outro dado que mostrou aí esse levantamento, né, é sobre os homens, né? Os homens sempre que tiveram um problema maior em relação ao abuso de álcool, eles estão diminuindo, né, em relação às É. mulheres que estão aumentando. Por que está acontecendo esse movimento? Olha, eu acho que tem duas coisas, né? A gente observa que está sim tendo uma mudança comportamental dos jovens adultos, e aí eu estou me referindo ali à faixa etária 18, 24 anos, né, que a gente chama de geração Z. A gente observou numa das últimas pesquisas que a gente fez, que teve uma queda importante aí do consumo abusivo entre os jovens dessa faixa etária, né? Então, isso pode ser, sim, pode ser uma coisa que está interferindo nesse número, nessa queda entre homens. Outra coisa que eu acho que também pode ajudar a entender é o seguinte: a maior causa de morte relacionada ao uso de álcool, a segunda maior, né, já foi a primeira, a segunda maior é acidente de trânsito, né? E quando você tem uma política pública consistente, como a lei seca, por exemplo, você já começa a olhar resultado, né? A gente viu que os acidentes de trânsito por uso de álcool caíram cerca de 32% entre 2010 e 2021. Né? Então, isso é muito importante, quando você consegue reduzir a parcela de pessoas, né, que fazem uso de álcool e vão dirigir, a gente sabe que isso é um comportamento muito mais comum, frequente entre os homens, eles são os mais envolvidos em acidentes de trânsito por uso de álcool no Brasil hoje. Então, quando você reduz, né, esse comportamento, você tem um baita impacto aí na redução de óbitos, né? Então, essas duas coisas, eu acho que tem uma parcela da população aí, geração Z, que está interessada, que está mostrando sinais que quer beber menos, né? Isso pode estar interferindo. E outra coisa, eu acho que é essa redução aí do uso de álcool no volante, que é um comportamento ainda muito masculino, né? Essa coisa assim de, ai, eu não sou afetado pelo álcool, sabe? É uma coisa de mostrar até macheza, né? Eu posso beber e não vai afetar minha capacidade de dirigir, né? Ainda tem muita resistência ainda da população masculina a aceitar o fato de que qualquer quantidade de álcool vai afetar, sim, sua capacidade de dirigir, né? Então, acho que essas duas coisas podem, pelo menos os dados, né, mostram que acho que são duas explicações possíveis aí para justificar essa queda, tanto de internações quanto de óbitos entre homens, né? E por enquanto não entre mulheres. Pois é, bom, tomara que esse número reduza, né, entre homens, mulheres, jovens. A gente segue acompanhando. A gente conversou com a socióloga Mariana Tibi. Mariana, muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada.